Canal Estudando História. Hoje o assunto é sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, venham comigo. Pior das guerras. De 1939 a 1945 aconteceu a mais violenta guerra que já houve até hoje no mundo. Nenhuma matou tantas pessoas nem destruiu tantas coisas. Além dos que tombaram nas batalhas, milhões de judeus, ciganos, russos, homossexuais e comunistas foram mortos nos campos de concentração nazistas. Por que tanta violência? Porque um povo se sente no direito de eliminar fisicamente outro povo. Porque os povos aceitam matar e morrer nas guerras. Uma guerra política. A Segunda Guerra Mundial teve uma causa bem parecida com a da primeira. O conflito entre os países imperialistas. O imperialismo da Alemanha, desta vez unido com o italiano, novamente encarou o imperialismo britânico e francês. Na Ásia e no Oceano Pacífico, o jovem imperialismo nipônico, japonês, confrontou-se com o imperialismo yankee, norte-americano, na luta pelo domínio dessa região. Mas a Segunda Guerra também teve uma característica política especial. Ela começou quando os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, atacaram outros países. Esses países tinham governos fascistas, que desejavam dominar povos considerados inferiores e construir grandes impérios. Portanto, a Segunda Guerra também pode ser vista como um conflito político entre os países fascistas e os países antifascistas. Outro aspecto especial da Segunda Guerra foi a participação de uma potência socialista, a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lutou com os aliados contra o nazifascismo, ou seja, ao lado da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. E a participação soviética foi decisiva na frente russa. Estiveram 85% das forças alemãs. A Alemanha nazista começou a perder a guerra ao invadir a União Soviética. O maior erro de Hitler foi ordenar a invasão à União Soviética. Pagou o preço caro com a derrota. Vamos aí falando então, prosseguindo sobre a Segunda Guerra Mundial. O rearmamento alemão. Quando perdeu a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou proibida de produzir armas pesadas e de ter um exército poderoso. Como se explica então que Hitler pudesse ter construído no país a mais poderosa máquina de guerra do mundo? Como foi possível isso? Vamos ver então. Você sabe que historicamente, né, os fascistas eram violentamente anticomunistas. Em 1936, por exemplo, as três grandes potências fascistas, Alemanha, Itália e Japão, assinaram o Pacto Antikomintern, ou seja, um acordo aberto de luta contra os comunistas em todo o mundo. Percebe aí, né, que é assinado esse pacto, que é um pacto anticomunista para combater o comunismo no mundo. A Inglaterra e a França eram países capitalistas governados por partidos políticos liberais. Os liberais eram contrários ao fascismo, mas eram mais contrários ainda aos comunistas. Calcularam que Hitler, mais cedo ou mais tarde, iria atacar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mataremos dois coelhos com um só tiro. Quando Hitler atacar Stalin, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Alemanha nazista vão se destroçar mutuamente. Olha a ideia dos liberais aí, né? Dos Estados Unidos, Inglaterra, da França, né? Jogar nazistas contra os comunistas, a fim que eles se destruíssem.
isso em prol do fortalecimento do neoliberalismo, né? Toda essa ideia, né? Nós sobraremos, aí a ideia, né? Que nós sobraremos intactos. Foi por isso que a França e a Inglaterra permitiram que a Alemanha se rearmasse, porque esperavam que ela declarasse guerra para destruir o socialismo soviético. Percebe aí, né? Como a Alemanha consegue se rearmar? Se rearma em cima do anticomunismo. Tá? Dessa coisa do anti se produziu um monstro. O bebê monstro, né? Ele cresce em cima da ideia do anticomunismo. Mas os nazistas não queriam vencer apenas a União Soviética. Eles queriam dominar toda a Europa. Por isso atacariam também a França e a Inglaterra. Eles não esperavam, né, que os nazistas também fossem atacar, né, eles, né, os liberais. Né, e os nazistas, né, na Alemanha, na época, fizeram, né, esse ataque. O avanço fascista. Nos anos 30 teve início a expansão fascista. O Japão ocupou a Manchúria em 1931, uma região ao norte da China, rica em minerais. Mussolini fez a Itália invadir a Abissínia, tá? Hoje é a atual Etiópia, em 1936. Hitler, que sonhava em construir a Grande Alemanha, enviou tropas de ocupação para a Áustria. Desse modo, a Alemanha e a Áustria se uniram no mesmo país. Foi o chamado Anschluss. Tá? É verdade que a maioria dos austríacos é de origem alemã. Tá? O próprio Hitler nasceu e viveu a juventude na Áustria. São povos germânicos. Tá? Então, o próprio Hitler, né, que nasceu e viveu a juventude na Áustria e que até mesmo as esquerdas austríaca e alemã defendiam a união democrática dos dois países. Acontece que a fusão realizada pelos dois países nada teve de democrática. A Áustria foi obrigada a se submeter ao nazismo e Viena ficou subordinada a Berlim. Em seguida, Hitler exigiu a incorporação dos Sudetos. Esta era uma região da Tchecoslováquia, habitada por alemães. No passado tinha sido área do Império Austríaco. O que fizeram os governos franceses e ingleses para acalmar Hitler? Desprezaram a pequena Tchecoslováquia. Na Conferência de Munique, em 1938, autorizaram Hitler a invadir o frágil país. Pequenas nações tratadas como peças de dominó das grandes potências. E Hitler, fortalecido, se voltaria para a Polônia. Pacto Germânico-Soviético, né? O pacto que não vai agradar nada os ingleses e franceses, né? Que não vão gostar nada desse pacto germânico e soviético. O governo soviético estava assustado. Stalin, principal dirigente soviético, temia as intenções de Hitler. E agora, como a União Soviética poderia se defender, né? Para Stalin, a França e a Inglaterra estavam apostando no ataque da Alemanha nazista contra a União Soviética. Para evitar a possível catástrofe, o dirigente soviético tentou montar um acordo com Hitler. Assim, o mundo foi surpreendido pelo anúncio de um pacto de não agressão germânico-soviético. Esse nome desse pacto ficou conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, em 1939, semana antes do começo da Segunda Guerra. O tratado estabelecia que a Alemanha e a União da República Soviética se comprometeriam a não se agredir mutuamente, caso houvesse guerra na Europa. Uma cláusula secreta determinava que os dois países ocupariam a Polônia e a dividiriam entre si. Para Hitler, a Polônia se tornaria mais um território dominado pelo Terceiro Reich, Império Nazista. Para a União Soviética, era a oportunidade de ampliar as fronteiras e vigiar os alemães mais de perto. Outra cláusula secreta do tratado dava direito à União Soviética de ocupar as repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, que faziam parte do Império Russo antes da Revolução Socialista de 1917.
Preste atenção a isso. Os povos dessa república jamais se conformariam em se tornar parte da União Soviética. No fundo, esse tratado entre Hitler e Stalin só servia para ganhar tempo. A Alemanha queria ficar livre para atacar a França e a Inglaterra sem ter que se preocupar em combater a União Soviética. A União Soviética, por sua vez, precisava preparar sua defesa contra um ataque futuro da Alemanha. De qualquer modo, era como se Stalin tivesse dito a Hitler: pode agredir a Europa Ocidental que eu não vou reagir. E Hitler atacou. Na Polônia, o começo de tudo. Uma das consequências da Primeira Guerra, que foi em 1914 e 1918, foi a questão do corredor polonês, nome dado à região do porto de Danzig. O Tratado de Versalhes outorgou à Polônia a posse da cidade, que hoje se chama Gdańsk. Hitler exigia que Danzig fosse incorporada à Alemanha, mas os governos francês e inglês, irritados com o expansionismo alemão, avisaram que responderiam com fogo caso os nazistas ousassem ocupar a Polônia. Em setembro de 1939, Hitler pagou para ver e invadiu a Polônia. Começava então a Segunda Guerra Mundial. Vamos para as ações militares. Nos primeiros anos, as potências do eixo levaram grande vantagem. A Alemanha tomou a Polônia, a Bélgica, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda. Em maio de 1940, a orgulhosa França teve de se render e assistir ao desfile vitorioso de Hitler em Paris. A bandeira com a suástica tremulava no alto da Torre Eiffel. Em seguida foi a vez da Romênia, da Grécia e da Iugoslávia caírem sobre as patas nazifascistas. Todas essas vitórias nazistas foram fulminantes, sob o empático da Blitz, guerra relâmpago, como gostavam de dizer os alemães. A Inglaterra foi bombardeada sem piedade. Londres cobriu-se de ruínas, mas resistiu, liderada pelo primeiro-ministro Winston Churchill. Numa frase famosa, elogiando os bravos soldados britânicos, ele disse: nunca tantos deverão a tão poucos. Hungria, Bulgária e Romênia, com governos fascistas, aderiram às forças do eixo. O famoso general alemão von Rommel, apelidado a Raposa do Deserto, ocupou o norte da África com a intenção de tomar o Canal de Suez e isolar a Inglaterra de suas colônias. Como você vê, a guerra já estava se alastrando para outro continente. Em junho de 1941, de surpresa, começou a Operação Barba-Roxa, com a invasão da União Soviética pela Alemanha e seus aliados europeus. No começo, as vitórias nazifascistas foram arrasadoras. Tomaram Kiev, capital da República da Ucrânia. Cercaram Leningrado, hoje São Petersburgo, a segunda cidade industrial do país. E chegaram a apenas 16 quilômetros de Moscou. Em dezembro de 1941, a aviação japonesa afundou a frota da Marinha dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, base de Pearl Harbor, no Havaí. Enquanto os Estados Unidos estavam sem chance de responder à altura, o Império do Sol Nascente, Japão, partia para tentar dominar toda a Ásia, mais no continente que se envolvia na guerra. Naquele instante, tudo parecia favorável aos fascistas. Ganhavam uma atrás da outra. Hitler chegou a marcar a data e o horário do banquete da vitória em Moscou. Nada parecia ser capaz de deter o invencível exército alemão. Criou o mito da invencibilidade, né? Um mito que parecia que não poderia ser vencido, né? O próprio Hitler já estava se achando uma espécie de Deus todo-poderoso. Então, na frente russa, as coisas começaram a mudar. Olha aí nós vamos começar a ver a mudança e começa lá em Stalingrado. O grande erro militar de Hitler foi ter ordenado o ataque à União Soviética. Na realidade, os nazistas acreditavam que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda era aquela mesma Rússia, do tempo dos czares, atrasada, agrária e cheia de analfabetos. Estavam enganados. Em poucos anos, a União Soviética se tornara uma grande potência industrial, capaz de produzir muitas armas modernas. O relato dos generais alemães da época mostraram sua terrível surpresa ao constatar
soviéticos tinham armas poderosas e como o povo se defendia até a última gota de sangue. A União da República Soviética tinha indústrias, petróleo, alimentos, matérias-primas. Dezenas de milhões de pessoas foram mobilizadas e organizadas pelo Partido Comunista. O patriotismo e a resistência heróica do povo russo foram incríveis. A tática da terra arrasada impediu que os alemães confiscassem as riquezas do país. Mesmo nos territórios tomados, os alemães não tinham sossego. Os guerrilheiros soviéticos eram implacáveis, sabotando o inimigo, preparando emboscadas e executando ataques terroristas. Para os alemães, a expressão frente russa virou sinônimo de inferno militar. Em dezembro de 1941, na famosa Batalha de Moscou, pela primeira vez, as tropas nazistas foram barradas. Pela primeira vez, elas encontraram um muro impenetrável de aço, fogo e vontade humana. Quando veio a primavera, os generais de Hitler deslocaram as tropas para o sul, em direção ao Cáucaso, fonte de petróleo da União Soviética. Foi lá que se travou o maior encontro da Segunda Guerra, na Batalha de Stalingrado, de setembro de 1942 a fevereiro de 1943. Aconteceu o que parecia impossível. As invencíveis forças alemãs foram fragorosamente derrotadas. O exército fascista teve mais de 1 milhão de baixas. Os aliados respiraram aliviados. A partir daí, vitórias atrás de vitórias do Exército Vermelho Soviético foram empurrando os nazistas de volta à Alemanha. Durante a fuga, os fascistas queimavam tudo o que vinham pela frente, massacravam populações inteiras como vingança. Em julho de 1943, a Itália foi invadida por tropas dos Estados Unidos e aliados. Até os brasileiros participaram dessa operação. O ditador fascista Mussolini foi capturado por guerrilheiros antifascistas da própria Itália e condenado ao fuzilamento por um tribunal popular de libertação. Em 1944, os Estados Unidos e a Inglaterra desembarcaram nas praias da Normândia, França, no célebre dia D. Era a Operação Overlord. Os dias do nazifascismo estavam contados. Em 1945, as tropas americanas e soviéticas chegaram juntas a Berlim. Hitler se suicidou. O terceiro Reich chegava ao fim e a capital da Alemanha era apenas um monte de ruínas e fumaça. No Oceano Pacífico e na Ásia, o Japão sofria derrotas seguidas diante dos Estados Unidos. Não podia competir com o imenso poder econômico e militar dos norte-americanos. Naquele momento, os japoneses estavam prontos para se renderem. Só que os Estados Unidos queriam mostrar ao mundo, e principalmente aos soviéticos, a terrível arma que só eles possuíam, a bomba atômica. Essa bomba foi tocada, né, só para mostrar aos russos, né, aos comunistas soviéticos, a arma que os Estados Unidos tinham. Porque o Japão estava praticamente, né, já derrotado, mais 2, 3 meses de guerra, o Japão se renderia. Mas os Estados Unidos tocou essa bomba, né, a bomba atômica aí, para mostrar o seu poderio militar. Foi por isso que os Estados Unidos jogaram 2 bombas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Logo depois, o governo de Tóquio se rendeu. Mas a Guerra Fria, que marcou a grande rivalidade entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava apenas começando. Ela dividiria o mundo ao meio. Vou falar um pouco da tática da terra, a tática russa da terra arrasada, tá? Que fez a virada lá em Stalingrado, onde acabou com o mito da invencibilidade alemã, né? Onde os nazistas conheceram a derrota. Para que os invasores fascistas não tomassem muitas riquezas, os soviéticos desmontavam fábricas inteiras, botavam no trem e levavam para ser montadas a milhares de quilômetros na retaguarda. O que não dava para transferir era simplesmente dinamitado. Escolas, casas, pontes, estradas hidrelétricas. Nada ficava de pé. Nada era entregue aos inimigos. Essa era a famosa tática russa da terra arrasada, que já tinha sido empregada contra Napoleão Bonaparte no começo do século XIX. Os alemães passaram 3 verões atacando os soviéticos. Portanto, não foi o frio russo que os derrotou. Eles perderam porque desconheciam a força do inimigo e por causa da potência econômica, da estratégia militar e do esforço do povo soviético. Então, a tática da terra arrasada foi muito importante para a vitória russa. As consequências da Segunda Guerra Mundial. Tá? Quando acabou a Segunda
Segunda Guerra, em 1945, muita coisa estava mudada no planeta. Para começar, 60 milhões de pessoas tinham morrido no conflito. Isso mesmo que você leu, que eu falei aqui, né? Isso mesmo aqui que você escutou, né? 60 milhões de seres humanos perderam a vida. Outros milhões ficaram mutilados, sem casa, sem parentes, sem nada. Logo depois da rendição, os aliados instauraram o Tribunal de Nuremberg para julgar os fascistas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Os generais nazistas que ordenaram o massacre de judeus ou de civis foram condenados à morte ou à prisão perpétua. Que a humanidade jamais esqueça os horrores do fascismo. Com todos esses horrores, né, nós vamos ver aí que vai ser criado a ONU. Vou falar um pouco sobre isso, né? Sobreviver ou matar. Será que a humanidade nunca desistirá de tentar resolver suas diferenças pela guerra? Bem logo depois que a Segunda Guerra terminou, foi fundada a Organização das Nações Unidas, né? Com sede em território neutro, localizado em Nova York. A ONU, como você bem sabe, ela existe até hoje. A ideia fundamental da ONU é muito interessante. Ela forma uma assembleia de representantes de todos os países do mundo. Quando surge algum conflito internacional, o Conselho de Segurança da ONU é responsável pela preservação da paz, procura resolver os problemas por meio do diálogo e da cooperação. Um dos órgãos mais importantes da ONU, por exemplo, é a Unicef, que presta ajuda às crianças pobres do mundo. No papel, muito bonito, né? Mesmo na prática, a coisa nem sempre funcionou assim, porque na ONU as superpotências econômicas militares como eu, Inglaterra, França, China e União Soviética predominam sobre países mais fracos. Nem sempre a ONU conseguiu evitar guerras, tá? Os Estados Unidos foram os grandes beneficiados com a Segunda Guerra Mundial, afinal nenhuma bomba caiu no seu território nacional. A guerra tinha sido um excelente negócio para superar a velha crise de 1929. As grandes encomendas do governo aos fabricantes de armas tinham reativado a indústria de aço, motores, equipamentos elétricos, petróleo e química, tintas, explosivos, né? Agora os Estados Unidos eram disparados o país mais rico e poderoso do mundo. Só eles, né, naquele momento, tinham uma devastadora bomba atômica. Por causa disso, reivindicava a liderança mundial. Mas teriam que enfrentar a contestação, né, a oposição da União Soviética. A União Soviética teve perto de 25 milhões de pessoas mortas pelo nazismo. Metade dos prédios, casas, escolas, hospitais e pontes desapareceu do mapa. Era preciso reconstruir tudo. Mesmo assim, ela já aparecia como a segunda potência mundial, a grande rival dos Estados Unidos na década seguinte. Apoiados pelos tanques soviéticos, os partidos comunistas tomaram o poder em vários países da Europa Oriental, leste europeu. A União Soviética já não estava mais sozinha. A principal consequência da Segunda Guerra foi mesmo a rivalidade entre os blocos capitalistas e socialistas, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Uma disputa que apavorou a Terra com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Então, estava ali começando a Guerra Fria. Só para terminar, finalizar, eu quero falar um pouco do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil na Segunda Guerra, o que nós fizemos, né? Brasileiros, né? Bom, Vargas simpatizava com os regimes fascistas, né? Vamos lembrar disso, né? Que alguns de seus generais admiravam o Hitler. No começo dos anos 40, o comércio do Brasil com a Alemanha nazista estava ficando tão importante como o comércio com os Estados Unidos. Os americanos ficaram preocupados, não queriam o Brasil aliado ao eixo. O presidente Roosevelt enviou embaixadores para conversar com Getúlio. A mensagem de Washington era uma mistura de agrado com ameaça. Ofereceram ajuda para construir a usina de aço em Volta Redonda, mas falaram com dureza: ok, my boys, nós queremos o Brasil distante do eixo. Vargas sabia que não era possível desafiar o gigante americano e rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Naqueles tempos, a Alemanha já tinha declarado guerra total. Qualquer navio que abastecesse os aliados corria risco de ser tropeado. Foi assim que os submarinos alemães vieram até a costa do Brasil afundar nossos navios. Quando ocorreu a notícia de que os nossos navios mercantes tinham sido afundados, uma onda de protesto varreu o país. As pessoas foram às ruas e passeadas exigiram que o Brasil entrasse na guerra. Então vocês reparem, né?
unidade no nosso próprio povo foi decisiva para forçar o governo a partir para a briga contra o nazismo. Foi assim que o Brasil declarou guerra ao eixo. Enviou milhares de soldados para lutar na Itália. A participação do Brasil foi modesta, tá? Não tinha armas modernas, nem eram muitos, estavam subordinados ao comando de generais americanos, né, dos Estados Unidos. De qualquer modo, nossos pracinhas, né, deram grande demonstração de inteligência e de destemor no campo de batalha. Merecidamente foram considerados heróis, principalmente os negros, os nordestinos, os pobres convocados em massa para a tropa. No geral, os filhos da burguesia foram poupados do risco do campo de batalha. A velha diferença social, né? Isso aí, a velha diferença social sempre aparecendo, né? Ainda mais no Brasil, né? O fim do Estado Novo de Getúlio. Quando acabou a Segunda Guerra, né, em 1945, o Brasil não respirava uma atmosfera política pesada. Mas veja a situação contraditória. Os brasileiros lutaram contra o fascismo na Europa e quando voltaram aqui ainda existia a ditadura do Estado Novo, chefiada por Getúlio Vargas. Era totalmente contraditório. Uma parte importante da população exigia direitos democráticos. Até mesmo políticos tradicionais de Minas Gerais pediam mudança. Getúlio não quis enfrentar então as pressões políticas e concordou em abrir politicamente o regime. Concedeu a anistia política, liderando os presos, incluindo os comunistas. E aí que o Luiz Carlos Prestes, né, recebe anistia, né, e é solto. A censura à imprensa foi abrandada e assim começaram a aparecer os primeiros artigos criticando o governo. Ao mesmo tempo, Vargas prometeu duas eleições muito importantes, uma para a Assembleia Constituinte, que faria uma nova Constituição no lugar da polaca de 1937, e outra para a Presidência da República. Acontece que nos bastidores escondidos, Getúlio amava um movimento chamado queremismo. Essa palavra vem do verbo querer. A ideia era queremos constituinte com Getúlio, sacou? Getúlio queria que as eleições para presidente só fossem realizadas depois que a nova Constituição estivesse pronta. A intenção era usar os poderes de presidente para pressionar os constituintes a fazer uma Constituição adequada aos objetivos getulistas de permanecer no poder. Mas Getúlio não foi bem sucedido. Em 1945, os militares afastaram Getúlio Vargas. Afastamento amistoso porque não o prenderam nem implantaram uma ditadura militar. Provisoriamente, o governo do país ficou a cargo do presidente do Supremo Tribunal. Logo depois, o Brasil elegia o presidente com voto direto e secreto. Pela primeira vez na nossa história, sabe quem foi? O Marechal Enrico Gaspar Dutra, um antigo simpatizante do nazismo, que apoiara a ditadura do Estado Novo. Então é isso, galera. A história da Segunda Guerra Mundial, a participação no Brasil nessa guerra, né? Toda a questão aí dos regimes fascistas, tá? Do nazifascismo. Eu espero que eu possa ter contribuído aí para o maior conhecimento do que foi a Segunda Guerra Mundial. Peço aí que você deixe seu like e se inscreva no meu canal.